Luciano, você também, cara, tem... Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho de Nova Orleans, né, cara? Nova Orleans, para mim, é um sonho, é meu sonho de consumo ir para lá. Tentei para os Estados Unidos há uns 2 anos, só que o Trump não me deu o visto, né? Ele negou. Putz! A oficial lá da embaixada falou que o meu salário é muito pouco, muito pequeno. Eu falei, eu sou professor, cara. Meu salário sempre vai ser pequeno. Mas, enfim, meu sonho é para Nova Orleans, cara, porque para mim, e agora como geógrafo que eu sou, pesquisador musical falando, Nova Orleans, ela foi a segunda cidade que mais recebeu imigrantes nos Estados Unidos, né? Perdendo só para Nova York. E ela recebeu muita gente, muitos europeus, aí italianos, espanhóis, alemães, franceses, recebeu africanos, né, que na época, infelizmente, eram escravizados. Ela recebeu também todo aquele pessoal das Antilhas, né, das ilhas ali da América Central. Então acabou formando um caldeirão musical que, para mim, é diferenciado não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Uhum. E a gente fala muito do som de Nova Orleans, porque a gente vê, existe o blues de Nova Orleans, existe o funk de Nova Orleans. Fala um pouquinho desse cenário musical, desse background musical de Nova Orleans, cara. Cara, eu acho que tu já falou praticamente tudo em relação a ser uma cidade cosmopolita. Eu acredito que há mais de 100 anos, né, era a principal capital econômica dos Estados Unidos, né, pouca gente sabe disso. E daí o que eles falam é que agora é só um dos grandes centros culturais só, né? Se fosse econômico, talvez o pessoal daria mais atenção, né? Porque não dão quase nenhuma atenção, o governo central realmente não dá quase nenhuma atenção para eles, visto que, né, já passou agora um furacão pós-Katrina e desde o Katrina eles não conseguiram se recuperar ainda, né? Estava falando sobre os imigrantes, né? As histórias são muito, muito interessantes. Tem uma coisa que eu aprendi lá que eu não sabia, que a gente estuda no colégio, né? Que a França vendeu o sul dos Estados Unidos muito barato para os Estados Unidos, né? Porque estavam rolando muitas confusões e daí não falavam o que era. Mas o que aconteceu foi uma das maiores revoluções de escravizados que teve na história, talvez a maior e a mais bem sucedida, que foi no Haiti, né? Que o líder era o Toussaint, inclusive é o sobrenome do Alain Toussaint, que é um dos caras que inspirou essa música que eu toquei agora. E eles venceram a revolução, eles mataram os senhores das terras, e foi uma revolução vitoriosa, que a gente não estuda no colégio, não sabe, né? E boa parte desses escravizados do Haiti que fizeram essa revolução, eles foram para o sul dos Estados Unidos, foram para New Orleans. Então, existe muitos descendentes dessa galera que vem com uma história de vida e com uma história de revolução muito forte, que até hoje lá eles têm esse legado que eles carregam. E eu estou falando de, são descendentes dessa turma aí, o Fats Domino, próprio Alain Toussaint, entre vários outros. Então tem uma história que não é tão contada e não tão aberta, que eu acho que tem um papel muito importante na história musical também. Junto a isso, os arcadianos, né, que eram os franceses que estavam no norte, lá no Canadá, que foram expulsos, começaram a descer, alguns chegaram lá em New Orleans, e daí Arcadians, Cajun, né, a música Cajun. Né? Olha, eu não sabia dessa, não. Aí entra violino, entra acordeon, né? E, cara, e como tu falou, a cidade portuária, né? Então, assim, era gente do mundo inteiro. Pega o Louis Prima, um dos meus cantores preferidos, italiano. Então, assim, cara, é uma mistura sensacional. E a gente sabe que onde se mistura, né, aquela coisa de tentar deixar a raça pura não tá com nada. O negócio é misturar mesmo, que daí acontece o que está acontecendo ali em New Orleans, né? A gente sabe disso. E dicas de passagem, né? A gente falou de miscigenar tudo, a mistureba, que é uma maravilha, graças a Deus. É por isso que o Brasil, apesar de tudo, ainda é uma coisa diferenciada no mundo para positivo, né? A cultura brasileira é uma coisa maravilhosa, não só de escritores, não só de música, tudo, muito bacana. Pena que a gente não incentiva a nossa própria cultura, né? A gente vê os estrangeiros financiando e prestigiando mais a nossa cultura do que nós mesmos. Mas, enfim, com certeza. Você falou aqui do Cajun, você
falou aqui dos estrangeiros, agora eu me esqueci, me embananei o que eu ia falar. Mas, então eu vou contar aqui uma história. Você falou do pós-furacão Katrina, né? Logo que o furacão Katrina passou, simplesmente acharam o Fats Domino's num abrigo para idosos e não sabiam que eram ele. Aí, tinham dado o cara como morto durante o Katrina e acharam o cara lá, né? Então é uma coisa assim fantástica. Agora eu me lembrei da miscigenação, né? Da mistureba. E você vê só, aqui no Brasil, a gente vai ter a feijoada, que é um prato tipicamente, né? Dizem que tem algumas influências francesas, e o que eu não discordo, deve ter mesmo, e mais, sobretudo, era um prato dos escravos que juntavam todas as carnes não nobres, todas aquelas carnes que os brancos não queriam, jogavam ali na panela, no feijão, e faziam aquela coisa deliciosa que é a feijoada. E já em Nova Orleans, a gente vai ter o gumbo. O gumbo é como se fosse a feijoada francesa lá de Nova Orleans dos escravos, né? Total. Então, para ver como essa coisa, né, da miscigenação, da mistura, é sempre bom. Fala. E eu acho que a música e a culinária tem uma relação muito grande, né? Eu acho que a cultura a gente tem que entender que a cultura a gente pode, às vezes, entender através da música, né? E dos hábitos, assim, do que as pessoas comem, né? E lá tem a jambalaya, que é o carreteiro, né? Na Espanha, paella. Então, tu vê que as coisas acontecem, elas têm um porquê delas acontecerem, e na música não é diferente, né? Se a gente pegar ali o Second Line de New Orleans, eu consigo relacionar com tranquilidade com o maracatu, por exemplo, né? Talvez aquela proximidade do Caribe tenha uma explicação, né? Pegar o samba e o blues, né? Ontem eu recebi um áudio sensacional de uma entrevista do Cartola. E daí ele fala, a simplicidade dele, a forma como ele fala as coisas, a profundidade das coisas simples que ele fala. E daí ele fala, agora eu vou tocar um sambinha novo que eu fiz aqui. E daí ele toca As Rosas Não Falam, simplesmente as rosas. Tipo, ele nem tinha lançado ainda, entendeu? Cara, eu acho sensacional. Então a gente começa, às vezes, só a olhar para fora, e eu acho que eu tô num momento muito de conseguir e de procurar achar relações das coisas que eu gosto, né? Eu aprendi a tocar piano tocando blues. O blues é a minha forma principal de me expressar. Logo depois que eu era um cara que gostava de rock, descobri o blues, mas ultimamente eu tenho achado muitas relações, e eu acho que tem muito a ver com New Orleans, porque o New Orleans abriu meus olhos para essa questão de pensar o mundo como uma coisa só, não pensar muito nas fronteiras, pensar nas diferenças culturais como algo legal, né? Algo para agregar e não algo para separar. Né? Claro. E a música é isso. A música consegue quebrar essa barreira, né? Se a gente parar para pensar, a minha pesquisa na academia, né? Na universidade, justamente relacionando, claro, sob uma perspectiva geográfica, mas relacionando o blues e o samba. E são estilos que são muito próximos. Você pode falar que musicalmente, notas, escalas, aí não é a minha praia, mas geograficamente, historicamente, antropologicamente, são estilos muito próximos mesmo. E isso que é o bacana. Por isso que eu gosto tanto de música. São essas aproximações. E se vê só, a gente está falando aqui de escravos, sociedades escravocratas, até o final do século XIX, aqui no Brasil foi um absurdo ter ido até 1888, e a gente vê, analisando, lendo textos, você me lembra que você me indicou um livro, que até hoje eu esqueci, que é de um alemão que rodou a Nova Orleans, ou os Estados Unidos todos, e a gente vê que a música quebrava essa barreira do senhor e do escravo. A música perpassava isso tudo. Era um ponto de coesão da cultura, né? Isso que eu acho fantástico, né, cara? Luciano, você já falou que o blues foi o gênero da sua vida, e é o gênero da sua vida, talvez seja o piso, né? A pedra fundamental do seu background musical. Beleza, a gente fala em blues, a gente pode pensar em Robert Johnson, a gente pode pensar em Muddy Waters, ou seja, dois caras do Mississippi, dois violeiros do Mississippi, né? Robert Johnson, da primeira geração, Muddy Waters, da primeira geração elétrica do blues, mas a gente pensa naquele tipo de blues, né? E você falou aqui do blues de Nova Orleans. Qual seria, basicamente, a diferença de um blues do Mississippi para um blues de Nova Orleans? Cara, Nova Orleans, o que acontece lá, que é muito interessante para mim, é que tu vê que existem todos os estilos. Eu fui a shows de blues, eu fui a shows de funk, show de soul, jazz,
Só que eu não vi muito pessoal falando sobre, assim, eu toco isso, entendeu? Não tem... Está no show, às vezes, do Big Chief lá, que seria, né, tipo, o chefe da tribo lá do Mardi Gras, que é um cara... vai muito além do carnaval, um cara que o ano inteiro ele é uma referência, ele é tipo um pajé, digamos assim, para a comunidade. Ele é o cara respeitado que tem conhecimento da cultura deles. Tá no show deles, o cara toca soul, funk, daqui a pouco eles tocam blues, um slow blues, e daqui a pouco eles tocam um reggae. Né? Então eu vejo que não tem muito essa diferenciação, embora tenham bandas de blues, né? E eu acho isso sensacional, porque eles pegar ali o Earl King, por um guitarrista. Cara, ele soa blues o tempo inteiro, mas sempre tem aquele ar de New Orleans, às vezes, né, um clima mais second line, às vezes o soul e o funk. Daí tu pega o Champion Jack Duper, que é um dos meus grandes ídolos do piano, é muito blues, mas direto eu escuto alguma relação com a forma do Professor Lungher tocar. Reza a lenda, inclusive, que Tiptina, que é a música mais conhecida do Professor Lungher, ele copiou do Champion Jack Duper, né, que é... Mas se a gente for avaliar, assim, tipo, tentar falar o que é, qual a diferença do blues de New Orleans para o outro blues, eu acho que a gente tem que pegar o Professor Lungher e falar sobre o blues rumba, né, que foi um cara que tocava blues, o repertório dele tem muitos blues, mas sempre a forma dele tocar esse blues vem aquele Caribbean twist, assim, aquele gostinho ali, aquele cheiro do ar ali do Caribe, assim, sabe, que muda a forma de tocar. Eu sempre mostro... Tá ouvindo bem aí? Eu sempre mostro que a gente está acostumado no blues, aquele fraseado de sopro, às vezes, de que tá aqui, ó. Né? Isso aqui já é coisa do Caribe, né? Que é tom, que é... Posso botar na mão esquerda, ó. E o Professor Lungher, então, ele fazia um blues rumba, que é... Vê que é muito mais sincopado, né? Seria... Um blues shuffle seria mais aqui, né? Dá pra tocar um blues. Agora ele fazia aquela... Cara, isso aqui já abre explicação para muita coisa, tipo o surgimento do funk. Eles chamam Louisiana Funk, né? Tipo, eu vou transformar isso aqui, que é um blues rumba, num funk, por exemplo. Que vem dessa síncopa. As linguagens se misturam, né? Eu acho que numa música todas as linguagens se misturam. E isso que é o bacana da música de Nova Orleans, né, cara? É você ver todas essas pontes musicais. Tem para quem não conhece, tem um documentário chamado Jazz, do Ken Burns, que é fantástico. Inclusive, tem alguns episódios, sobretudo o primeiro, que para mim é o melhor, né? Que fala todos os primórdios de Nova Orleans, a escravidão, o período da Guerra Civil. O primeiro episódio, eu tenho certeza que está legendado aqui no YouTube. Então fica aí a dica, Jazz, do Ken Burns. E não me lembro se foi nesse momento que o Wynton Marsalis, né, falou que a música de Nova Orleans ela soava mais pesado porque as bandas, as brass bands, que são as bandas de sopro, né, que tem um pé nas formações militares, na música militar, elas faziam mais barulho com menos gente. E isso faz com que a música de Nova Orleans
tem esse diferencial, seja mais pesada no bom sentido que eu digo. E eu me lembro muito, um amigo músico meu, também pianista, o cara é muito instrumentista, o Fernando Saraiva, aqui do... Não, perdão, Antônio Saraiva, aqui do Rio de Janeiro, e uma vez a gente estava falando de rock and roll e tal, aí não sei como apareceu o papo do Bo Diddley, né? E ele falou, pô, Hugo, se você parar para perceber, isso é influência hispânica na música dele. E é um pouquinho mais novo, né? Não tinha tanto base de leitura como hoje em dia. Falei, ô Saraiva, tá de sacanagem, cara. Óbvio, não. E depois, escutando a música sozinho, eu falei, caraca, não é que ele tinha razão, cara? Porque ele falou, cara, isso para... resumidamente é isso aqui. É o Caribe, né? É o que a gente estava falando do Caribe, da infância do Caribe. Exatamente. Que é a clave, né? A clave da música, pegar o rumba que eu estava falando, tipo... Então... É uma clave cubana caribenha. E é basicamente, claro que o meu batendo palma aqui é completamente sem ritmo, né? Obviamente, mas se juntar essas palmas do Luciano, a gente consegue encaixar tranquilamente. Who do you love? Who do you love? É sempre nessa onda. Isso que eu acho bacana pra caramba, cara.